Glória a Deus. Estamos felizes? Amém. Vixe, eu gosto de ouvir. Estamos felizes? Vixe, né? Que bênção. Glória a Deus. Glória a Deus por essa noite, essa tarde. Glória a Deus por aquilo que vai ser ministrado e aquilo que já foi ministrado nesse altar. Louvor e adoração nos faz crescer a cada dia mais. E quão precioso é, no momento da adoração, nós adorarmos e não ficarmos alheios a esse momento. Amém? Nós vamos falar hoje de um tema muito importante que não pode passar batido nas nossas vidas. Na verdade, o rumo da nossa história depende muito daquilo que nós falamos a respeito disso, que são os sinais da volta do nosso Senhor, os sinais da volta do Cristo, daquele a qual nós esperamos, daquele a qual nós fundamentalizamos a nossa fé e vivemos por isso. Amém? Abra comigo Mateus capítulo 24 do verso 1 em diante. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. E Jesus, porém, lhes disse: não vede tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derrubada. Verso 3, estando assentado no Monte das Oliveiras, chegando-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos, quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo, de que o mundo está terminando, os sinais do mundo e de que o mundo está terminando. Aqui tem dois parâmetros, o mundo físico e o mundo sistema. E Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos, que ninguém vos engane. Verso 5, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Messias, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerra e de rumores de guerra. Olhai e não vos assusteis, porque é necessário que isso aconteça. Mas ainda não é o fim. Verso 7, porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fome, e pestes, e terremotos, em vários lugares. Mas todas estas coisas serão o quê? O princípio de dores. Verso 9, então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos, o quê? Profetas, e enganarão a muitos. Verso 12, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, ele o quê? E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as nações, e aí então virá o Senhor meu Deus, Pai, Senhor das nossas vidas. Nós te agradecemos por esse período de adoração, mas ainda queremos, Senhor, clamar ao Senhor que o Senhor venha com revelação no nosso meio. Venha de encontro com a nossa mente, o nosso coração, e nos faça como uma terra fértil, Pai, espantando tudo aquilo, toda ave de rapina que vem para roubar a semente que o Senhor vai plantar nesse momento. Que o Senhor construa no nosso coração, no nosso interior, um lugar para que essa palavra encontre repouso, e assim encontrando repouso, ela possa produzir frutos na nossa vida. Assim eu oro, tomando posse daquilo que está sendo ministrado, em nome de Jesus. Amém. Amém. Querido, esse texto aqui, ele é talvez um dos que, com mais clareza, ele fala dos sinais, porque nós podemos encontrar os sinais da vinda do Messias, Jó falando, Daniel falando, o próprio Apocalipse falando, os profetas apontando para o fim, mas Mateus ele traz com muita clareza, apontando os sinais. E pensando nesses sinais que nós lemos aqui, nós temos visto muitas coisas acontecerem. E não nos abre margem para questionar mais se ele vai voltar ou não. Porque é certo que ele virá. E por isso nós estamos aqui perseverando a nossa fé. Para alguns guardando a santidade. Para outros que não entenderam bem ainda, vão ser revelado aquilo que é necessário que seja feito. Mas para a grande maioria de nós buscamos em nome de Jesus viver uma vida diferenciada. Uma vida de santidade santa. Porque nós esperamos a vinda dele.
E quando nós esperamos a vinda dele, nós não podemos jogar a vinda dele na eternidade. Nós temos que entender que existe um momento que ele vai vir. E quando existe um momento que ele vai vir, eu preciso entender e precisa ser me revelado os sinais que apontam para a volta dele. Não porque eu preciso de um tempo para me preparar, não, porque eu tenho que andar preparado, eu tenho que ser como uma casa, uma igreja imaculada, santa, viver diferente da multidão, andar na contramão daquilo que está pregando no mundo, mas viver de uma forma diferenciada, porque no momento que ele chegar, eu estarei pronto. Só que eu não posso esperar, como eu disse, eu não posso apontar a vinda dele para a eternidade. Existe um momento, preparado pelo próprio Deus, que a Bíblia diz que nem o próprio Jesus e nem os anjos sabem, senão só o Pai. Este momento há de chegar. E sinais, tudo aquilo que Deus vai fazer nessa terra, Ele sempre vai colocar sinais que apontam para aquilo que Ele está fazendo. E quem está observando esses sinais são aqueles que estão atentos àquilo que Ele está fazendo, estão tendo relacionamento com Ele, porque senão você está aqui apenas prestando culto ou participando de uma missa sem entender aquilo que está acontecendo. E vivendo um dia após o outro e sem propósito nenhum. É interessante que quando nós falamos da vinda do Senhor, nós precisamos também entender que existe caminhos, né? Existem recompensas por aquilo que nós estamos vivendo. Uma das recompensas mais claras é eternidade com Deus e uma eternidade longe de Deus. Se nós não acreditarmos nisso, nós nem precisamos estudar aquilo que nós vamos falar hoje aqui. Porque se eu não entender que existe um inferno, um lugar de condenação, longe de Deus, eu não preciso preservar a minha vida, senão apenas por ética e caráter. Mas pensando na vinda de Cristo, que existe um julgamento que há de ser feito pelas nossas vidas, eu preciso entender que existe um lugar de condenação longe de Deus e um lugar perto de Deus. E por isso nós vivemos. Os heróis da fé, eles viviam, eles eram decapitados, arrastados a cavalo, nós já falamos muito sobre isso, porque eles esperavam uma terra, uma casa celestial, um lugar celestial na eternidade próximo de Deus. Porque a Bíblia diz, se eles olhassem para trás do lugar de onde eles vieram, eles teriam desistido. Porque aqui nós estamos falando quando Davi falava, eu olho para os montes e me pergunto, de onde virá o meu socorro? Porque quando ele olha para os montes, era o lugar que estava estabelecido os postes ídolos, as imagens, as esculturas. E ele olhava para o lugar onde todo mundo estava olhando. E aí ele se perguntava, de onde virá o meu socorro? Aí a Bíblia segue dizendo assim, o meu socorro virá do Senhor. Está entendendo? Então, quando nós olhamos para a estrutura terrena, nós desistimos. Quando nós olhamos para o alto, nós prosseguimos. Porque independe de circunstâncias naturais, depende de fé. E a fé de que Ele virá. Amém? Quantos podem aplaudir em nome de Jesus? Aleluia. Glória a Deus. E Mateus vai dar esses sinais. Eu vou ler novamente parte do texto. Eu gostaria que você me desse de presente a tua atenção, que essa ministração é bem didática hoje, tá bom? Jesus, porém, lhes disse, não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará pedra sobre pedra. Ele está falando do templo, não só do templo, de toda uma estrutura. Estando assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos chegaram e começaram a perguntar, Senhor, quando que é o fim do mundo? Quando que é o fim desse sistema? E Jesus respondendo disse, acautelai-vos para que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Messias, e enganarão a muitos. Você acha que já aconteceu alguma coisa nesse sentido ou não? Muito. E ouvirei, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Messias, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerra e de rumores de guerra. Olhai, não vos assusteis, porque é necessário que isso aconteça. Nós estamos vivendo um momento do mundo, né, de todo o planeta, que nós andamos numa linha muito fina. Como o pastor diz, ou aquele chinesinho, ou aquele coreano, se ele der um espirro, é uma terceira guerra mundial. Se o presidente norte-americano disparar um míssil para aquele lado, já está iniciada uma terceira guerra mundial. Então, assim, nós vivemos um momento muito delicado. Separando isso, as nações voltadas já para o mundo árabe, não cessou as guerras.
Na verdade, intensificou. Você vê nos noticiários a Síria, aquela loucura. Isso tudo, Mateus já estava apontando. Esses são os sinais, e ele fala, ainda não é o fim. Está entendendo a dimensão do que nós estamos falando? Quando você vê tudo isso, isso prova que isso é verdade, mas ainda não é o fim. Porque muitos virão, eu sou o Messias, não, ouvirei rumores de guerra, guerras e rumores de guerras, ou lá não vos assusteis, porque é necessário que isso aconteça, mas ainda não é fim. Porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome, pestes, terremotos em vários lugares. Recentemente estourou um vulcão, né, se eu não me engano, eu participei muito desse, eu não vi muito sobre isso, mas morreu várias pessoas, né? Então você percebe que a natureza está entrando num colapso também. Isso tudo são sinais. É porque Deus quer castigar? Não, Deus não quer castigar ninguém. Só que Deus precisa colocar sinais notórios para que nós despertemos. Eu ouvi uma vez, uma pessoa falou para mim, até na célula, pastor, em relação à condenação, o que o senhor pensa? Uma pessoa que é presa, ele se converte na cadeia, enfim, esse tipo de coisa. Eu falo, Deus, Ele não te isenta do salário daquilo que você planta. Ele pode te salvar, mas Ele não te isenta, porque o caráter da pessoa ela é transformada numa crise interior, num tratamento. Então Deus permite o tratamento para recuperar o caráter da pessoa. Isso independe de salvação. Ele fala, mas então eu fiz algumas coisas, eu vou colher? Eu falo, me perdoe eu falar isso. Mas assim, que o Senhor que você alcance misericórdia no Senhor. Mas é necessário que isso aconteça para que haja uma transformação nas nossas vidas. Então Deus aqui, Ele coloca sinais na terra para que nós observemos, para que nós acordemos, para não esperar chegar o dia que a trombeta tocar e você achar que é um picolezeiro que está tocando na rua. Está entendendo? Não passar desapercebido os sinais de que o Senhor está dando para que a igreja acorde e se levante. Mas em todas as coisas, vamos lá, e reino contra reino, e haverá fome e pestes, terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio de dores ainda. Então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Segunda Guerra Mundial, o povo judeu foi perseguido e morto aos milhares. E até hoje isso não acaba. É importante que você entenda que aquela guerra, ela não tem fim para que se cumpra as Escrituras. Aquele povo está sendo perseguido, você vê todo aquele mundo, e nós vivemos uma liberdade tão grande, porque nós não entendemos aquilo que está acontecendo. Aquele povo está perseguido, cristãos sendo mortos, queimados vivos. Eu não dou conta de ver. Tem gente que assiste com muita naturalidade, mas eu não dou conta de ver. Poucas vezes que eu vi, eu entrei numa angústia tão profunda que eu fiquei mal demais. E é um sentimento, é óbvio, que é da nossa natureza como cristãos, vendo irmãos passando por isso. Na África, igrejas sendo incendiadas, matando gente por conta que não abandona o cristianismo, não nega a Cristo. Isso está acontecendo. E querido, acredite, por mais que possa parecer longe de nós, são sinais que Deus está mostrando com muita clareza naquilo que já está escrito, daquilo que está por vir. Só que enquanto não está tocando notoriamente as nossas vidas, palpavelmente, nós não damos tanto valor a isso. Só que a liberdade, ela é um perigo. Quanto mais liberdade você tem para fazer aquilo que não é correto, mais você vai caminhar para o caminho mal. Porque se você é perseguido, é muito claro o caminho que você tem que andar. Porque se por amor eu vou ser perseguido, então quando eu sou perseguido, eu estou no caminho correto. Só que quando eu não estou sendo perseguido, eu tenho uma confusão mental. Porque o caminho que eu estou andando, ele é bom. Porque há liberdade no nosso meio, só que a liberdade é um grande perigo. Eu acredito piamente na minha vida, e vivo por isso, que
eu preciso entender o caminho que Deus está traçando para a minha vida. Porque todas as vezes que Deus me abençoa, e eu acredito que Ele não faz isso, mas se Ele me abençoar fora do caminho, cauteriza o meu coração no caminho errado. Olha que interessante. Alguém que é devoto de uma imagem escultura, alguém que é devoto, ele se prostra no altar de idolatria. Ele faz isso por quê? Talvez cultura vem dos pais. Mas em algum momento ele recebeu alguma coisa que ele acredita ser de Deus, e aquilo cauterizou a fé dele prostrada numa imagem escultura, no altar da idolatria. Por isso que eu entendo que aquilo que você recebe longe dos caminhos de Deus não vem de Deus, ainda que você ache que é bênção, mas serviu para escravizar o teu coração lá fora. Por que que a Bíblia relata que é muito difícil um rico entrar nos caminhos de Deus? Porque para ele não importa, ele já está abastado. E aquilo que você recebe fora do caminho do Senhor, cauteriza o teu coração ali. Só que nos caminhos de Deus, quando você está no centro da vontade de Deus, há plenitude naquilo que Ele quer fazer na tua vida. Vivendo escassez ou fartura, mas ainda assim você está dentro do propósito. Quando há abundância fora do propósito, escraviza o teu coração na condenação. Está dando para entender? Mas escassez ou abundância dentro dos caminhos do Senhor faz com que você caminhe na direção daquilo que foi proposto na tua vida. Então vos hão de entregar para seres atormentados. Neste tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. Você tem visto isso na mídia, em todo lugar, você tem acompanhado algumas coisas. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos, o quê? Se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, será salvo. E este evangelho do reino será pregado. É este o evangelho do reino, será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as nações. E aí, então, chegará o fim. Abra comigo em João capítulo 1. João capítulo 1, verso 11 em diante. Vamos do verso 1. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não compreenderam. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era o quê? João. Este veio como testemunha para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que ilumina todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o quê? Não conheceu. Olha o verso 11. Veio para o que era seu, e os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas do próprio Deus. Olha esse texto aqui, ele vai nos apontar para onde nós queremos chegar nessa noite, para o sinal que nós vamos experimentar nessa noite. A Bíblia aqui, João está relatando que Deus, quando Jesus ele vem ao mundo com o propósito de restaurar a humanidade, ele vem com um propósito para um povo. E quem era esse povo? Os judeus. O propósito de Deus era a princípio de restaurar um povo. O povo de Deus, a nação de Deus, o povo de Israel, os judeus. Mas quando Jesus ele vem, a Bíblia vai dizer aqui que ele era luz, mas as trevas não compreenderam a luz que foi apresentada a eles. E Jesus vem, ele se apresenta ao seu povo, e o que ele diz?
mas eles não receberam. Os próprios judeus, o próprio povo na qual existia um propósito, o povo de Deus, é apresentado o Cristo, é apresentado o Messias, que eles mesmos esperavam por um decreto lá de Gênesis. O filho de uma mulher vai nascer, apresentado em toda a história, um povo, uma nação que vive toda a história pautada pela espera de um homem. Só que quando esse homem é apresentado, eles não reconhecem, as trevas não reconhecem quem que era a luz. E Jesus disse, eu vim para os meus, mas os meus não receberam. Aí abre um parênteses. Mas todos quantos o receberam, foram o quê? Feitos filhos de Deus. Glória a Deus ou não? Ele veio para um povo. Só que esse povo não reconheceu o que ele era. Só que era um povo que esperava há milhares de anos. Só que não reconheceram. Por que não reconheceram? Porque eles estavam esperando um rei. Só que eles esperavam um rei, a figura daquilo que eles imaginavam. Alguém que chegaria cercado de glória, de majestade. Mas Cristo vem humildemente, na sua simplicidade, colocado, introduzido nessa terra. E eles não reconhecem. O problema da nossa vida como crente é que nós não reconhecemos o Cristo que é apresentado para nós constantemente. Nós vivemos uma vida medíocre, porque nós não entendemos quando Cristo é apresentado. Jesus ele fala em uma das passagens do Novo Testamento, em um dos evangelhos, ele vai trazer uma condenação, uma palavra de exortação. Vocês não me reconheceram. Eu tinha fome, ninguém me deu de comer. Eu tinha sede, ninguém me deu de beber. Eu tinha frio, ninguém me aqueceu. E aquelas pessoas diziam, mas quando que o Senhor teve fome? Quando que o Senhor teve sede? Aí ele fala, quando aquela pessoa te procurou porque ele estava faminto, era eu. Ele estava com sede, você não deu de beber, era eu. Ele estava morrendo de frio, você não aqueceu, era eu. Nós não reconhecemos quando Cristo é apresentado para nós, e nós temos matado Cristo todos os dias da nossa vida com a nossa falta de humildade e santidade. Porque o final dos tempos está sendo apresentado e nós poucos reconhecemos aquilo que está acontecendo. Nós não temos clareza porque nós estamos presos no nosso ego, no nosso consentimento, naquilo que nós achamos e pensamos. Eu digo assim, que nós vivemos uma vida fast food, tudo tem que ser muito rápido, tudo tem que ser muito pronto. Não há propósito, não há projeto, não há espera. Tem que apresentar um Cristo pronto para nós, senão nós não reconhecemos quem Ele é. Tem que apresentar um pastor santo e cercado de glória, desce voando na igreja, porque senão não existe reconhecimento. Tem que apresentar um irmão santo, uma mulher santa, preparada, pronta, 100%. Senão não é a que Deus projetou para a minha vida. Nós não temos reconhecido quem é o Cristo que está sendo apresentado. E os judeus aqui não reconheceram, por isso negaram a salvação. Abre comigo em Romanos capítulo 11. Eu vou lendo enquanto você está procurando, tá? Eu gostaria de terminar. Romanos capítulo 11, do verso 11. Digo, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum, mas pela sua queda veio a salvação aos gentios, para os incitar à emulação. E se a sua queda é a riqueza do mundo e a sua diminuição a riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude. Olha o que ele está falando, ele está apontando para dois povos. Os judeus e os gentios. Os judeus, os discípulos se empenharam a pregar aos judeus. Os gentios eram um povo excluído. Depois Deus precisa derrubar Paulo do cavalo, Saulo do cavalo, transformar em Paulo, o maior missionário que pisou nessa terra, para tocar nos gentios. E por meio dessa queda nós fomos tocados até o dia de hoje.
Preste atenção nisso. Porque convosco falo, gentios, que enquanto for emissário dos gentios, exalto o meu ministério, para ver se de alguma maneira posso incitar a emulação os da minha carne e a salvação de algum deles. Porque se a sua rejeição é a reconciliação do mundo, olha, ele está falando com os judeus, porque se a sua rejeição é a reconciliação do mundo, qual será a sua admissão, senão a vida dentre os mortos? E se as primícias são santas, também a massa, toda a massa é. Se a raiz é santa, também os ramos são santos. Verso 17. E se alguns dos ramos foram cortados, e tu sendo zambujeiro, aqui é uma oliveira que não produz fruto, foste enxertado em lugar deles, e feito participante da raiz e da seiva da oliveira, do sangue de Cristo e do próprio Cristo, não te glories contra os ramos. E se contra eles te gloriais, não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz que te sustenta. Dirás, pois, os ramos foram quebrados, para que eu fosse enxertado. Está bem, pela sua incredulidade foram quebrados, e tu estás em pé pela fé. Então não te ensoberbeça, mas teme. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, que são os judeus, teme que não te poupe a ti também. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram. Severidade, mas para contigo. Benignidade, se permaneceres na sua benignidade, de outra maneira também tu serás cortado. E também eles, se não permanecerem na incredulidade, serão novamente enxertados, porque poderoso é o Senhor para os tornar a enxertar. Tem gente que não entendeu. Eu tenho certeza absoluta. Quando ele está falando de uma oliveira, uma árvore. Existem os galhos originais, da maneira que ela nasceu, suas raízes e sua seiva. Pela rebeldia dos judeus, eles foram quebrados. No lugar onde eles foram quebrados, foram enxertados os zambujeiros, oliveira braba, que somos nós. Enxertados na oliveira que é o próprio Cristo, participante da oliveira e da seiva, o sangue do Cordeiro. E quando nós fomos enxertados, a Bíblia está dizendo, não se soberbeça, não se glorie, porque eles caíram e você foi enxertado. Porque se eles desobedeceram e foram quebrados, e eles eram os originais, quanto mais vocês que não são originais. Você crê em salvo uma vez salvo, sempre salvo? Se pela rebeldia, eles que são os originais, o povo escolhido por Deus, aquela nação que era eleita, o Cristo veio para eles. Se pela rebeldia eles foram cortados, que dirá nós? Aí ele fala, e Deus é bom e misericordioso, porque se eles retornarem à fidelidade com Deus, Deus vai enxertá-los novamente. Agora eu quero entrar com você. Um dos maiores sinais da vinda do Messias, do Cordeiro, é quando Deus começar, e já começou, nós vamos falar um pouquinho sobre isso, a restauração de Israel, a conversão dos judeus, a conversão daqueles que ainda esperam um rei, e o rei já veio. Existem os judeus messiânicos que já provaram do Messias, e já vivem um novo tempo na vida deles, mas existem ainda aqueles ortodoxos que estão ainda esperando por um fato desconhecido que ainda há de vir, só que já aconteceu. E a Bíblia está relatando claramente isso. Deus é bom e misericordioso, porque Ele vai fazer isso. E quando Ele está fazendo isso, o mundo tem que prestar atenção naquilo que está acontecendo naqueles territórios. Olha que interessante essa história. 1947, até a pastora me lembrou do nome dele, eu vi ela comentando, eu fui dar uma pesquisada. Oswaldo Aranha, alguém já ouviu falar desse nome? É uma história muito linda. Na verdade, pastor, eu lembrei, esse homem é quase que um Lutero para os nossos tempos.
Um político, um advogado envolvido com a política secular, ele é nomeado o chefe de uma delegação da ONU brasileira. 1947, ele se apresenta na ONU para fazer uma votação para que transforme Israel num Estado. E quando muitos daqueles estavam votando contra, porque Israel fazia parte de um monopólio de uma outra nação, ele vai e se apresenta: eu sou representante de uma nação, e eu voto para que Israel se torne uma nação. E com o voto daquele homem, Israel se tornou uma nação. No ano seguinte, no dia 14 de maio, e existe aqui um mistério, 1 mais 4, 5, mais 5 é 10. Não tem nada a ver. É o dia do meu aniversário. É instituído Israel como uma nação livre. Pegou, né? Que benção. É óbvio que não foi em 1947, né? Glória a Deus. Fico feliz por isso. Olha só. Instituiu Israel no ano de 1948. E olha que coisa linda. Quando o Brasil se aliança com um propósito por Israel, acontece talvez uma das coisas mais importantes para essa nação. Começa ali encontrar-se e desvendar caminhos para se estabelecer a maior fonte de riqueza que o Brasil já conheceu. 1953 é instituído a maior indústria estatal dessa nação, a Petrobras. Por conta de um decreto de um homem que estabeleceu uma aliança, renovou uma aliança, fez algo em favor daquele povo, as janelas do céu se abriram para essa nação. E foi instituído a empresa que trouxe maior riqueza. Todas as empresas, você vê, nós vivemos num parque industrial. O sonho de todo mundo era entrar dentro daquela empresa, ou pelo menos pegar migalhas daquilo que caía da mesa daquele povo. E o que acontece? 52, 53 anos depois, entra um partido no governo e começa a voltar por sanções que ferem o Estatuto Nacional de Israel. E há mais de 13 anos eles vêm tentando ferir os estatutos que renovam a nossa aliança com Israel. O que aconteceu? O maior presente de Deus para essa nação se tornou a maior vergonha dessa nação. Está entendendo os sinais? A maior vergonha dessa nação é a Petrobras, a empresa mais corrompida que existe aqui estabelecida. O maior presente de Deus para esse país se tornou a maior vergonha, porque nós estamos nos esquecendo dos sinais que estão apontando. As nossas alianças com aquele povo. Existe uma importância que nós precisamos prestar atenção. Israel sempre será o sinalizador do mundo, e a restauração dos seus termos é um dos principais sinais da sua vinda. E nós não podemos nos permitir a passar batido diante disso. Querido, de toda essa história, eu só quero ler alguns dados que Deus incomodou no meu coração há algum tempo, mas de toda essa história, uma coisa é necessária que você saia daqui nessa noite queimando o seu coração. Ele vai voltar. Ele vai voltar. Te prepare, porque já já ele está batendo na porta. Eu vou ler aqui porque é um pouco complexo. Eu quero que você preste muita atenção. Isso Deus falou comigo em particular a respeito da sua vinda. Acredite, ninguém pode datar a sua vinda. Porque se ele falou que ninguém sabe, é porque ninguém sabe. Se alguém tentar saber, vai ficar maluquinho. Mas ele sempre vai dar sinais para quando isso vai acontecer. Olha só. Gênesis capítulo 3, verso 8. Deus visitava o homem na viração do dia. Amém? Gênesis capítulo 1, sempre quando Deus criava, ele sempre vai dizer assim, e foi o quê? A tarde e a manhã do primeiro dia. A tarde e a manhã do segundo dia. Enfim, até o sexto, sétimo dia. 2 Pedro capítulo 3, verso 10, diz assim,
mas o dia do Senhor virá como que? O ladrão à noite. Quando ele fala de o ladrão à noite, ele está apontando para duas coisas. O período, hora, e o momento. O período, noite, momento, a igreja adormecida. João capítulo 2, verso 19. Destruir esse templo. Aqui quando ele vai lá, ele faz o chicotinho dele, ele sai quebrando tudo. Vocês lembram disso? Aí o pessoal vai lá, cara, mas quem é você? Quem te deu autoridade para fazer isso? Aí ele está vendo no meio de uma briga, né? Já viu quando você vai no meio de uma briga? Se tem gente para separar, você vira vira valentão, né? Então vem. Você sabe que alguém vai separar. Quando não tem ninguém para separar, aí ó, perna para quem tem. Aí Jesus ele fala assim, vocês querem me pegar? Ele fala, destrui esse templo para vocês verem. Quebra aqui. Você vê se no terceiro dia eu não vou levantar de novo. Aquela coisa, né? Bate, você vê. Depois eu te pego, né? Ele fala, derrubai esse templo, destruir esse templo, e eu reconstruirei ao terceiro dia. Aqui ele está apontando para duas coisas também. Para a sua morte e ressurreição e a sua segunda vinda. Olha que interessante, vai prestando atenção aí. 2 Pedro, capítulo 3, verso 8. Um dia para Deus é como o quê? 1000 anos para nós. Agora vamos lá. Considerações finais. Se considerarmos que ele voltará ao terceiro dia, e 3 dias sejam considerados o terceiro milênio, se cada dia para Deus é como 1000 anos para nós, ele vai voltar no terceiro dia, ok? Ressuscitar. Então sejam no terceiro milênio. Estamos em 2018, e já estamos participando do quê? Terceiro milênio. E que sempre apontava as primícias do dia como sendo a tarde. Percebe isso? Ele sempre vai falar, ele visitava Adão e Eva na viração do dia, cerca de 6 horas da tarde, 18 horas. Toda vez que ele criava alguma coisa, e foi à tarde, amanhã, à tarde, amanhã. Então aqui eu entendo que as primícias do dia de Deus é diferente da nossa. Ele aponta para o período da tarde. As primícias do dia sendo como a tarde. Que sua vinda seria como um ladrão que ora à noite. Aqui eu posso entender que aqui é sério. Eu posso entender que nós estamos vivendo as primeiras horas do último dia das primícias da vinda do Senhor. Está entendendo ou não? Vamos colocar de pé. As primeiras horas do último dia. Aí você pergunta para mim, pastor, nós vamos ver a vinda do Senhor? Eu não sei. Eu tenho os meus conceitos. Você pode ter os seus. A grande maioria das pessoas acreditam que ele vai vir ainda nesta geração. Não perca de vista o dia do Senhor, porque no momento que você se esquecer que ele voltará, a tua vida perde todo o sentido, e condenado você já está. Se ele vai vir nessa geração, ou daqui 100 anos, não importa. O que nós temos que aprender a fazer é viver uma vida separada para o Senhor, querido. Porque se for daqui 100 anos, ou se daqui 5 minutos a trombeta tocar, nós vamos ter surpresa dentro da igreja. E acredite, eu quero morar com o Senhor. Se é na terra, se é no céu, não importa. Importa que eu esteja com Ele, em nome de Jesus. Pastor Paulo. Abençoada, verdade ou não é? Jesus está para voltar. Jesus está para voltar. Enquanto o pastor Eduardo estava pregando, eu lembrei de algo que eu dei risada dentro de mim mesmo. Esses dias atrás eu e a Sila estávamos esperando os familiares em casa. E tinha um casal que nós estávamos esperando chegar. Nós sabíamos que eles iam vir, só que não sabíamos que hora que ia ser. Nós tínhamos previsto um tempo. E quando eles não chegaram naquele tempo, eu olhei para a Sila e falei assim, olha, não sei se eles vêm mais, né? E nós ficamos ali, tranquilos. Passou-se as horas, daqui a pouco quem bate no portão lá em casa?
casal. Foi uma correria, um trupé. Já aconteceu isso com você ou não? Um trupé dentro de casa. Sila, amor, sai correndo agora. Vai no mercado, faz isso. Já aconteceu isso com você ou não? Né? E vai, resolve. Pô, eu não estava esperando. Eu sabia que eles iam vir, mas eu não sabia a hora. E eu fiquei pensando depois, gerou todo um constrangimento. Nós tivemos que nos desdobrar para resolver o assunto naquele momento, mas era uma visita. Agora eu fiquei pensando, uma coisa tão simples. Vida de Deus não é tão simples, não. Vida de Deus é coisa séria. E se nós não estivermos preparados, nós vamos ficar. Vamos ficar. Pode brincar de ser crente, pode fazer. Você pode até não acreditar, mas Apocalipse vai dizer: um dia todos estarão na presença de Deus. Grandes e pequenos, os incrédulos, os ateus, os macumbeiros, os idólatras, os mentirosos, os fornicadores, aqueles que acreditavam, aqueles que não acreditavam, todos estarão na presença de Deus. E a Bíblia diz o seguinte, que todo joelho vai ter que se dobrar na presença dele. Você queira ou você não queira, você vai ter que se dobrar na presença dele. Está na Bíblia. O que nós falamos nessa noite, uma máxima eu tenho. Não todo mundo tem uma vertente para o dia da vinda, mas de uma coisa nós sabemos: ele voltará. Vamos deixar essa pergunta para nós nessa noite. Se Jesus voltar hoje, você está preparado? Eu estou preparado. Tenho tanta coisa para tirar aqui de dentro ainda, tanto cacareco, tanta sujeira. Será que não está na hora da gente colocar nossa casa em ordem e falar para Deus: Deus, misericórdia, né? Não falar igual meu filho Pedro: Deus, espera um pouquinho que eu tenho que casar ainda. Não. Jesus Cristo vai voltar. Meu desejo é que, se ele voltar hoje, nós possamos encontrar lá nas alturas, todos nós, lá no céu. Vamos fazer uma dinâmica abençoada aqui. Fala para o teu irmão: eu quero te ver lá no céu comigo. Fala para ele. Fala para ele assim: nem pensa em outro lugar, querido. Nem pensa. Queimar em outro lugar. Queimar em outro lugar está fora de cogitação, nenê. Fica para vocês que estão nos assistindo também. A sua vida está pronta? Coloque a tua vida em ordem. Com certeza, Deus pode te perdoar de todos os pecados também, em nome de Jesus. Tanto você que está nos assistindo, quanto a gente aqui. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, perdoe as nossas falhas, perdoe os nossos pecados. Lava-nos com teu sangue, a começar do pessoal do louvor aqui, até o irmão, lá no último irmão lá atrás. Os irmãos que estão nos assistindo pela internet. Que o Senhor guarde a tua casa, que o Senhor guarde a tua vida, que o Senhor te proteja. Lava-nos do pecado, cubra-nos com teu sangue. E se o Senhor vier hoje, nós estamos prontos para subir contigo nas alturas, meu Deus. Somos a tua igreja, te amamos e sempre vamos te amar. Israel está no nosso coração. Abençoamos Israel agora. Que o Senhor abençoe aquela nação, que o Senhor proteja aquela nação. E o que o salmista Davi diz: todos aqueles que abençoam Israel vai ser próspero. Nós abençoamos Israel agora, em nome de Jesus. Levante suas duas mãos aos céus. Que o amor de Deus Pai, que as consolações do Espírito Santo, que o grande amor de Deus cubra a tua vida, a tua casa, a tua família, por onde quer que andares, em nome de Jesus. Assim como eu sempre faço, com as mãos levantadas, ore pelo teu pai e pela tua mãe agora, pelos teus irmãos. Fala o nome do teu pai, fala o nome do teu irmão agora. Isso, abençoe o teu filho, abençoe a tua filha. Isso, abençoe o seu tio, abençoe a sua tia, o seu avô, a sua avó. Isso, se você pode, fala o nome dele, fala o nome dela também. Isso, abençoe. Amém. Nós abençoamos a cada um, abençoamos os pastores em nome de Jesus. Diga comigo: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Vamos terminar aplaudindo ao Senhor.
Deus abençoe. Vai na graça, vai na paz. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Deus te abençoe.